O verdadeiro arrependimento de um narcisista não vem quando você o confronta, mas quando ele percebe que já não tem mais poder sobre você. E talvez seja exatamente isso que você ainda não entendeu. O arrependimento dele não nasce da culpa, mas da perda do controle. Enquanto você tenta provar o seu valor, ele observa, satisfeito, porque o seu sofrimento alimenta o ego dele. Mas o dia em que você se tornar inatingível, esse será o dia em que ele se verá diante do próprio vazio. Como fazer o narcisista se arrepender sem precisar dizer uma única palavra? A resposta está em um princípio estoico poderoso, o tipo de vingança mais silenciosa e mais devastadora que existe, a indiferença lúcida. O narcisista se alimenta da sua reação, do seu medo, da sua raiva, da sua tentativa de ser compreendido. Ele domina porque você ainda tenta ser entendido. Mas o estoicismo ensina algo que o desarma completamente. Quando você se torna senhor de si mesmo, nenhum jogo emocional pode te atingir. A pergunta não é como fazer ele pagar pelo que me fez, mas como me tornar intocável. Porque a verdadeira punição para quem vive de manipular os outros é perder a capacidade de te afetar. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder não está em dominar o outro, mas em dominar a si mesmo. E o narcisista é a imagem invertida disso. Alguém que tenta controlar tudo ao redor porque é escravo do próprio descontrole interno. Ele manipula porque teme. Ele humilha porque se sente pequeno. E tenta destruir o outro, porque não suporta olhar para o próprio vazio. A mente do narcisista é um campo de batalha. E cada emoção que você demonstra é uma brecha que ele usa para invadir o seu território. Mas o estoico não entra nessa guerra. Ele observa o caos e permanece imóvel. O que o narcisista mais teme não é o confronto, é o seu silêncio. Porque o silêncio revela o que ele nunca teve: controle. Quando você pratica o desapego emocional e o domínio interno, algo muda, não fora, mas dentro. Você começa a perceber que nada do que ele diz tem poder, a menos que você conceda significado. E é aí que ele se desespera, porque o que ele quer é o poder de te afetar. E quando você retira isso, ele perde a própria identidade. Para o narcisista, ser ignorado é morrer em vida. E o estoico, ao se manter em paz, o conduz exatamente a esse ponto, ao espelho da própria insignificância. A serenidade se torna o golpe mais doloroso, porque ela não é um ataque, é a ausência dele. Imagine uma chama que se apaga, não por falta de oxigênio, mas porque o vento parou. É assim que o ego do narcisista definha diante da tranquilidade de quem não reage. O estoico entende que o domínio de si é uma arte silenciosa. A vitória acontece dentro, e por isso ela é invencível. Enquanto o narcisista tenta provar o próprio valor diminuindo o outro, o estoico o vence sem sequer participar do jogo. Ele não busca humilhar, porque a humilhação pertence àquele que ainda precisa provar algo. A mente filosófica vence de um modo sutil, é quase invisível, ao não ser arrastada pela lama das emoções alheias. E esse é o ponto onde tudo muda. O arrependimento do narcisista não nasce do remorso, mas do colapso do seu próprio poder. Ele não entende como alguém que ele tentou ferir consegue permanecer em paz. Como é possível resistir sem retaliar? Como é possível vencer sem atacar? É nesse instante que ele se vê diante daquilo que o destrói, a impotência diante da calma. Os antigos estoicos chamariam isso de vingança sem intenção de vingança. O triunfo da mente sobre o ego, da razão sobre o orgulho, do equilíbrio sobre a manipulação. Porque o estoico não busca punição, ele busca transcendência. E a transcendência é a punição perfeita para quem nunca soube o que é paz. No fim, o narcisista não se arrepende por ter te ferido. Ele se arrepende por ter perdido alguém que aprendeu a não precisar dele. Quer que ele se arrependa? Então retire o palco. O narcisista sobrevive de plateia.
Ele precisa ser visto, precisa ser sentido, precisa ver o efeito que causa. E enquanto você reage, ele respira. Mas quando você para de reagir, algo muda. O jogo perde o sentido. O manipulador perde o controle. A indiferença é o início do colapso dele e o início da sua liberdade. Não discuta. Não explique. Não tente ser entendido. Porque toda vez que você tenta justificar a sua dor, você se coloca diante de alguém que não sente. O que o narcisista quer não é o seu entendimento, é o seu desequilíbrio. Então pratique o que o estoicismo ensina: presença calma e ausência emocional. Seja firme, mas frio. Claro, mas distante. Cordial, mas intocável. Ele vai testar o seu silêncio. Vai provocar. Vai buscar qualquer fissura para reacender a chama da sua reação. Mas você permanece imóvel. E é aí que ele começa a se desmoronar. Porque o que o destrói não é o que você diz, é o que você não diz. A ausência da sua emoção se torna um espelho, e nele ele vê a própria nulidade refletida. O estoico entende. O verdadeiro contra-ataque é invisível. Ele acontece dentro. É quando você percebe que já não precisa responder, nem vencer, nem provar nada. Você apenas existe em paz. Enquanto ele tenta encontrar brechas, você oferece apenas serenidade. Nenhum olhar de raiva, nenhuma palavra de defesa, nenhum gesto de ressentimento. Apenas calma. Apenas presença. E isso o destrói, porque nada é mais devastador para um ego controlador do que perceber que perdeu a capacidade de provocar reação. O arrependimento não vem quando ele entende o mal que causou, mas quando percebe que o mal perdeu efeito. O estoico não precisa se vingar, porque o tempo faz isso por ele. A consciência de quem vive de manipular é a própria sentença. Cada vez que você escolhe o silêncio em vez da explosão, a dignidade em vez da disputa, a paz em vez do orgulho, você o derrota sem que ele perceba como. E o que é mais doloroso para ele não é te ver com raiva, é te ver em paz. A serenidade é o castigo que não pode ser evitado, a punição que não se anuncia, o golpe que não se vê. Você não precisa provar que venceu. O simples fato de não reagir já é a vitória mais alta que existe, porque o arrependimento dele nunca virá do remorso, mas da constatação de que já não tem poder algum sobre você. E quando esse poder morre, o jogo termina. O contra-ataque estoico é isso, fazer o mal se tornar inútil. O estoico não busca revanche, porque entende que a justiça emocional não precisa de testemunhas. Há forças invisíveis que se encarregam de equilibrar aquilo que o ego humano tentou distorcer. Quem vive de manipular os outros sempre acaba aprisionado nas próprias teias. O tempo tem um modo silencioso de corrigir tudo. Ele devolve a cada um aquilo que cultivou. E o que o estoico faz nesse intervalo? Apenas observa em paz. Ele não exige arrependimento, porque sabe que o arrependimento verdadeiro não se implora, ele floresce sozinho. Quando a consciência desperta e percebe o vazio que causou. Quando você vence o desejo de provar algo, você se liberta. E essa liberdade é o castigo mais profundo para quem tentou te aprisionar. O narcisista não sofre quando você o enfrenta. Ele sofre quando você o transcende. Porque nada destrói mais o orgulho de alguém controlador do que o silêncio sereno de quem já não precisa vencer. O silêncio não é fraqueza. É a forma mais elevada de domínio. É a vitória que não precisa de aplausos. A resposta que não precisa de voz. A sabedoria que nasce quando a dor deixa de governar. Você percebe que o verdadeiro poder nunca esteve em fazer o outro sofrer, mas em ser capaz de olhar para tudo o que ele causou e ainda assim escolher a paz. Essa é a diferença entre o orgulho e a consciência. O orgulho quer o último golpe. A consciência quer o último aprendizado. O estoico entende que o perdão não é absolver o outro, é libertar a si mesmo do vínculo com o mal que ele trouxe. Porque no momento em que você solta,
O controle muda de mãos, e aquele que um dia acreditou que tinha domínio sobre você, agora percebe que não tem mais nem o seu olhar. Não é sobre fazer ele se arrepender. É sobre se tornar alguém que não precisa mais disso. Porque quando a sua paz se torna inabalável, o mal se torna inútil. E esse é o maior arrependimento de todos, perceber que o poder de ferir já não existe. A vingança do sábio é o esquecimento. O triunfo do estoico é o silêncio que ninguém consegue destruir. Se essa mensagem tocou algo em você, se em algum momento você já escolheu o silêncio em vez da guerra, deixa um comentário com a frase: "O silêncio é a minha resposta". Quero ver quantos aqui compreenderam que o verdadeiro poder não está em vencer discussões, mas em dominar a si mesmos. Quantos aqui entenderam que o arrependimento que buscamos nos outros é apenas o reflexo da força que ainda precisamos encontrar em nós? Escreva nos comentários o que essa reflexão despertou em você. Cada palavra sua aqui é um lembrete de que a força interior existe e cresce quando é compartilhada. E se você quer continuar fortalecendo essa serenidade, se deseja aprender a transformar a dor em poder e a ausência de empatia em combustível para o seu amadurecimento emocional, então se inscreva neste canal. Ative o sininho, não por costume, mas como um lembrete diário de que toda vez que o mundo tentar te tirar do eixo, há um espaço aqui te esperando. Um espaço de reflexão, força e consciência. Cada novo vídeo é um convite para se reconstruir em silêncio, para caminhar acima daquilo que um dia te feriu. E se essa mensagem fez sentido para você, deixe o seu like, não apenas para o algoritmo, mas como um gesto simbólico de quem escolheu o controle sobre a reação. Porque quando você reage com consciência, o narcisista perde, o caos se dissolve e a sua mente vence. Este é o caminho do estoico: vencer sem lutar, curar sem se vingar e seguir em frente com uma paz que ninguém mais consegue roubar. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. Até o próximo vídeo.